Bom dia, pessoal. Vão entrando, pessoal, vão entrando. Espero que todo mundo esteja muito motivado mesmo. Bom dia, galerinha. Casal concurseiro. Bom dia, Alice. Pessoal, só me contem uma coisa. Vocês não estão deitados na cama e com o olho assim não, né? Estudando. Creio que esteja todo mundo sentado com um papel e caneta na mão para anotar tudo. Vamos despertar, pessoal. Motivação. Dormi apenas 4 horas essa noite. Muito produtivo. Acordei com muito sangue nos olhos, como disse Pablo Jamilk. Para vencer mais um dia. Bom dia, Vanderléa. Bom dia, Rufaria. Pessoal, tá todo mundo motivado. Muito motivado. Como é que tá o áudio? A imagem? Perfeito. Aumentar o tom da voz mais um pouco. Como é que tá? Pessoal, eu ia dar uma breve introdução sobre motivação, mas eu não vou dar agora, eu vou deixar para o finalzinho. Eu quero adiantar logo no conteúdo, porque o conteúdo é um pouco extenso. É sobre legislação previdenciária, um tema totalmente doutrinário. Muita gente fala o que quer de legislação previdenciária. E eu quero dar um breve resumo, porque não dá para falar tudo que tem no meu material. Porque se eu for falar tudo, a duração da live aqui não permite que eu fale tudo. Então eu vou falar o básico, o que é importante, que vai cair em prova do INSS. E no finalzinho eu dou uma breve introdução a vocês sobre o que está acontecendo, esse projeto, sobre motivação e dar uma experiência de vida que aconteceu. Esse assunto é chato pra caramba. Não, Flavinho, é muito fácil esse assunto. Fácil demais. Eu vou mostrar a vocês, pessoal, como é que tá o material de hoje. O material de hoje não está disponível. O material de hoje só está disponível para quem adquiriu ou quiser adquirir o material do meu resumo digitado. Tá aí nos meus stories. Só é puxar para cima. Muito barato. O material completo de direito previdenciário, R$30. R$30 é uma pizza hoje, pessoal. Então tá muito barato, vale a pena adquirir. Eu vou mostrar como tá o material de hoje. Esse aqui é o material de hoje. Meu resumo digitado. Direito previdenciário completo. O tema de hoje... Não, esses aqui são os assuntos que serão abordados. Ontem a gente conversou sobre esse assunto aqui. Seguridade Social, origem e evolução legislativa no Brasil. 21/5, ok. Assunto de hoje, legislação previdenciária,
Vamos falar sobre o conteúdo, vamos falar sobre as fontes, autonomia, aplicação, vigência e hierarquia das normas, interpretação e integração. É o assunto de hoje. Amanhã já falaremos sobre esse outro assunto aqui, Seguridade Social, conceito, organização e princípio. O material é esse, todos esses assuntos vão estar no material do meu resumo digitado. Veja só, pessoal, o edital todinho, completo. O tema de hoje, a legislação previdenciária. O material está assim, dividido em 2 colunas, com tudo que cai em prova. O único material necessário que você precisa para a sua aprovação. Fontes autônomas e heterônomas, fontes primárias e secundárias. Tudo assim, pessoal. Um material muito bom, muito didático, bem objetivo naquilo que a banca cobra. E vamos lá, pessoal. Não posso demorar muito nesse assunto porque o tempo aqui não vai permitir, porque é muita coisa. Tudo certo, posso começar? Bom dia, Bruna Martins. Pessoal, Bruna Martins, para vocês que não me conhecem, ela é a minha noiva. Ela estuda para o INSS também e ela tem um perfil muito interessante. Ela está fazendo fisioterapia, está no 8º período e está estudando para o INSS também. Se vocês quiserem seguir, ter dicas também, podem seguir. É um perfil muito bom. Vou dar início aqui e vamos começar. 5:09, tá bom o horário. Pessoal, quando a gente fala em legislação previdenciária, esse tema ele é bastante doutrinário. Ele vai estudar conteúdo. Deixa eu só pegar um materialzinho aqui. Esse material aqui é aquele caderno de capa dura que eu uso somente para direito previdenciário. Todas as aulas que eu assisto, eu vou e faço minhas anotações aqui. Aqui, histórico da Seguridade Social, legislação previdenciária, bem pequeno resumo. Tenho um caderno desse de capa dura para cada matéria. Então é o seguinte, vamos conversar. Legislação previdenciária é um tema bastante doutrinário. Várias doutrinas do direito previdenciário têm esse tema, porque, se vocês perceberem, ontem a gente conversou sobre Seguridade Social, origem e evolução. A gente só estudou contexto histórico sobre Seguridade Social e hoje legislação previdenciária. Contexto histórico foram os fatores que aconteceram para configurar a Seguridade Social que é hoje. Legislação previdenciária, quem fala isso é a doutrina. Amanhã que a gente vai começar a entrar na Constituição, artigo 194, 195, 196 e assim por diante. Aí, em legislação previdenciária, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre 8 temas básicos que estão na legislação previdenciária. Primeiro tema, conteúdo. É bom vocês ir anotando, pessoal. Quem não tem o material, vai anotando. Legislação previdenciária, coloca o tópicozinho lá numa folhinha. Legislação previdenciária. Vamos falar sobre 8 tópicos desse tema de hoje. Primeiro tópico, conteúdo. Segundo, fontes do direito previdenciário. Terceiro, autonomia do direito previdenciário. Quarto, interpretação. Quinto, integração. Sexto, validade. Sétimo, vigência. 8, eficácia. Esses são os pontos interessantes. A gente vai começar pelo primeiro assunto, que é conteúdo. Pessoal, o que é conteúdo da legislação previdenciária? O que é que o direito previdenciário estuda? Qual é o seu conteúdo? É ramo autônomo, ramo independente? O que é que ele estuda? Ele estuda a saúde, a previdência. Eu fiz um breve relato aqui sobre o conceito de legislação previdenciária que está no meu material.
O conceito que eu coloquei diz o seguinte: eu vou acompanhar com vocês, eu vou passar no material, eu acho mais didático assim, vocês vão lendo juntamente comigo. Aqui, pessoal, o material que eu fiz, ele tá assim. A gente vai começar agora. Legislação previdenciária. O conceito que eu fiz tá aqui. O que é que o direito previdenciário estuda? Qual o conteúdo que ele aborda? Conceito de legislação previdenciária. Legislação previdenciária é o conjunto de normas que visam organizar a seguridade social e o sistema protetivo. O direito previdenciário objetiva a análise das regras gerais que tratam do custeio da seguridade social e do estudo aprofundado das normas de financiamento, da previdência social e de prestações oferecidas por este ramo da seguridade social. Ou seja, pessoal, está falando somente o conceito de legislação previdenciária. A introdução do que ele aborda sobre o conjunto de normas que visa organizar a seguridade social. A seguridade social, ela trabalha o tripé da seguridade social: saúde, assistência e previdência. O que é que a legislação previdenciária vai falar no seu conteúdo sobre esse assunto? Ele vai falar sobre seguridade social, assistência, previdência e saúde. Esses 4 assuntos são o conteúdo da nossa matéria de direito previdenciário. Conteúdo. Aí no material eu coloquei sobre o direito público, o que é que o direito público faz, que vai explicar daquela introdução. Porque a gente vai chegar numa parte que vai dizer que o direito previdenciário ele é ramo do direito público. E quem está iniciando a estudar agora não sabe qual é a diferença do direito público ou do direito privado. Começou agora a estudar agora. Aí pega lá e vê. Direito previdenciário é ramo do direito autônomo. Meu Deus, o que é isso? Previdenciário é ramo do direito público. O que é isso? Previdenciário é ramo do direito privado. O que é isso? Aí não sabe. Aí eu fui e coloquei no conteúdo o direito público. O que é o direito público? O direito público é o que regula a relação jurídica do Estado com os particulares. O Estado exerce seu poder de império, fixando regras e comandos jurídicos. É o que ocorre com o direito tributário, direito administrativo, direito constitucional e etc. Aí ele fala sobre o particular. O particular, por exemplo, é compelido a pagar tributos, ou seja, quando o particular é compelido a pagar tributos, ele não tem a discricionariedade de dizer: hoje eu vou pagar meu imposto de renda, hoje eu vou pagar minha contribuição previdenciária. Ou seja, ele não tem o... Vamos dizer, ele não opta por querer ou não fazer isso. Aí o ramo do direito público, ele vai... Como é que se diz? Ele vai relacionar, ele vai pegar o particular junto com o Estado. E vai haver essa obrigatoriedade. O particular vinculado ao Estado. Ou seja, o particular tem que pagar tributo, vai ter que pagar seus impostos, vai ter que pagar sua contribuição previdenciária, não vai poder optar em nenhum momento. Esse é o direito público. O direito privado. O direito privado é o que marca a relação entre particulares que optem. O segredo do direito privado é esse. Optem, no material marquei, optem por firmar um vínculo jurídico. Ou seja, aqui no direito privado já há a discricionariedade por firmar um vínculo jurídico. É o que ocorre com o direito do trabalho, ou seja, nos contratos de trabalho, acordos e convenção de trabalho, direito comercial, direito civil. Ninguém está obrigado a firmar contrato de trabalho ou comercial. Os particulares optam, esse é o direito privado, os particulares optam pela relação jurídica e a partir daí sujeitam-se às normas pré-definidas pelo Estado. Aí agora eu coloquei o resumo.
O que é que o direito previdenciário é? A gente está em conteúdo, pessoal. O primeiro assuntozinho lá. Nessa ótica, o direito previdenciário é considerado um ramo do direito público. Aí sim está explicado. O ramo do direito público, o direito previdenciário. Pois o vínculo jurídico se dá obrigatoriamente com o Estado. Ou seja, há a obrigatoriedade do vínculo jurídico com o Estado. Portanto, o conteúdo do direito previdenciário é formado aquela definição de conteúdo, ou que estuda o conteúdo da legislação previdenciária. Tópico 1. Portanto, o conteúdo do direito previdenciário é formado pelo estudo da Seguridade Social e suas três esferas. Ou seja, o conteúdo do direito previdenciário é o seguinte: Seguridade Social, assistência, previdência e saúde. Assistência e saúde não contributivo, previdência contributivo. Aí, entrando no lado também da autonomia, conteúdo e autonomia eu coloquei junto no material. Expliquei conteúdo, o que o direito previdenciário estuda, aí autonomia. O direito previdenciário é uma disciplina autônoma frente a outros ramos do direito. O que quer dizer que o direito previdenciário é um ramo autônomo? Veja só, há 15 anos, mais ou menos, na faculdade de Direito, muito difícil se dizia que o aluno do bacharel em Direito, ele tinha na sua cadeira da faculdade como cadeira obrigatória a cadeira de Direito Previdenciário. Ou seja, naquele tempo não era um ramo autônomo. O ramo autônomo é quando ele começa a ter leis próprias. Por exemplo, um exemplo muito bom de autonomia do direito previdenciário. Quando você está lá, estudando a Lei 8.213, 8.212, lá vai ter um certo conceito. Empregado. O que é o empregado para a Lei 8.212? Vai estar lá o seu termo e a sua definição. Quando a gente pega esse conceito de empregado e vai para a CLT, Direito do Trabalho, lá vai ter outro conceito. Quer dizer que está errado? Não. É porque são ramos autônomos, tanto direito do trabalho como direito previdenciário. Isso é um exemplo que dá para fixar bem. Tem normas próprias, conceitos próprios, legislação própria. O direito previdenciário é um ramo autônomo. Aí coloquei a definição de um doutrinador, que ele falou sobre a autonomia do direito previdenciário, que é a consequência do conjunto de princípios jurídicos próprios deste ramo, além do complexo de normas aplicáveis a este segmento. Eu coloquei esse termo assim complicado sobre esse doutrinador, que foi Fábio Zambit, porque vai que a questão que a prova cobre. Aí terminamos conteúdo e autonomia. Conteúdo, o que o direito previdenciário estuda. Autonomia, o direito previdenciário é um ramo autônomo. Vamos falar agora sobre fontes. Fontes, ele é o principal assunto quando se fala em legislação previdenciária. Fontes é muito extenso. E vamos começar falando sobre fontes. O que é que a gente precisa saber sobre fontes? Fontes tem um tripézinho para a gente saber. Qual é o tripé dele? Fontes. Tem que saber o conceito, a classificação e as fontes devidamente justificadas. Quando falamos em fonte, eu coloquei um conceito de fontes. Fonte do direito previdenciário é todo fato social gerador de normas jurídicas previdenciárias. Quando falamos em fonte, nos vem a imagem do local onde brota a água. Ou seja, o que é fonte? Fonte é onde surge o direito. A água, quando surge, não vem daquela fonte? De onde surgiu? São aqueles fatores que ocorreram no surgimento da fonte. Quando falamos em fonte, nos vem a imagem do local onde brota a água. E é neste sentido metafórico que falamos sobre a fonte do direito. Aí, esse é o conceito de onde surge o direito. Fonte é o local onde surge o direito. Vamos para a segunda parte. Falamos sobre o conceito, classificação. Classificação é o que pega muito e eu não me recordo bem se foi cobrado classificação na outra, mas para mim não foi. Para mim foi cobrado outro assunto de legislação previdenciária. Já eu chego nele.
na prova passada INSS. Classificação. Classificação tem as fontes materiais, fontes formais, fontes autônomas e fontes heterônomas, fontes primárias e fontes secundárias. Essa é a classificação. Como vai funcionar? Eu coloquei breve explicação. Classificação de fontes materiais e formais. Eu expliquei cada uma. Fontes materiais, coloquei o seu conceito, coloquei exemplos. O que são fontes materiais? São fatores sociais, políticos, econômicos, inclusive históricos, que fazem o surgimento da norma jurídica. Ou seja, um dos fatores sociais que a gente pode perceber no mundo de hoje é devido também à reforma previdenciária. O que tem acontecido? Manifestações, o pessoal lutando pelo seu direito nas ruas. Aí coloquei assim, fontes materiais, um conceitozinho básico, são as fontes potenciais do direito, ou seja, fatores sociais, econômicos, políticos, etc., que influem no surgimento da norma jurídica, ou seja, vão influenciar para o surgimento da norma. São necessidades sociais ainda não regulamentadas pelo direito, ou seja, situações que estão ocorrendo e que o direito não regulamentou ainda. Exemplo, as manifestações. Manifestações que ocorrem sobre legalização das drogas. Isso são fatores que vão influenciar no surgimento de uma norma. Por exemplo, quando a norma não tem certa matéria regulamentada na lei, aí esses fatores vão influenciar na ordem jurídica, gerando assim as fontes formais. Coloquei alguns exemplos. Revolução Francesa, regulamentação do ambiente virtual, regulamentação dos direitos sociais dos LGBTs. Por exemplo, pessoal, hoje, tanto um casal heterossexual como um casal homossexual tem o direito de fazer adoção de criança, mas antigamente isso não era permitido. Hoje é até permitido o casamento. Mas como é que isso ocorreu? Foram fatores dos LGBTs que lutaram pelos seus direitos, mas isso precisa de materialização na forma, ou seja, na norma. Tem que estar lá previsto na norma. LGBT tem direito disso, disso e disso. Então, fontes materiais para você decorar, você pode pensar nisso, regulamentação dos direitos sociais dos LGBTs, ou seja, o nome social também. Aí, fontes formais. Fontes formais são manifestações do direito formadoras do próprio direito previdenciário, podendo subdividir-se em estatais e não estatais. Ou seja, todo mundo entendeu aqui sobre fontes materiais? Ficou bem claro? Isso, Vanderlei, tudo isso no meu resumo. Estou fazendo tudo isso por aqui. Tudo completo. Está tudo aqui. É um material bem objetivo. Eu uso como um único material de estudo. Um forte potencial para revisão. Pronto, eu terminei fontes materiais. A gente está na primeira classificação ainda. Aí vou falar sobre as fontes formais. O que são as fontes formais? As fontes formais é bem dizer o direito positivado, ou seja, o direito materializado. São manifestações do direito formadoras do próprio direito previdenciário, podendo subdividir-se em estatais e não estatais. Isso é uma subdivisão que ocorre nas fontes formais. Ou seja, primeira classificação, materiais e formais. Oposto, um com conceito e outro com outro. As formais, ela vai se subdividir em fontes estatais e não estatais. Eu vou explicar no material o que isso diz. Pessoal, o link do resumo, o resumo só é para quem adquirir. Ontem eu postei um material gratuito, mas tem nos meus stories o link do material completo. Se você arrastar para cima, que você vai direto para a página de pagamento e você, assim que fizer o pagamento, é incluído no nosso grupo
E todos os dias você vai receber o material um dia antes da live, para você imprimir, escrever, fazer suas perguntas. Continuando aqui. Fontes formais são manifestações do direito formadoras do próprio direito previdenciário, podendo subdividir-se em estatais e não estatais. Aí o que são fontes formais? É a regulamentação do próprio direito. É a regulamentação. Aí eu vou explicar. Eu vou explicar agora não, mas tem aqui no meu resumo tudo explicadinho. Fontes não estatais, a doutrina e o costume. Fontes estatais vai explicar o que é, diz que é a Constituição. Vamos para a segunda. Eu falei sobre fontes materiais e fontes formais. Isso foi, vamos supor que a letra A, fontes materiais e fontes formais. Letra B, fontes autônomas e fontes heterônomas. O que são fontes autônomas? Fontes autônomas são fontes criadas pelas próprias partes. Fontes criadas pelas próprias partes. Fontes autônomas. Olha os exemplos que eu coloquei. Coloquei contratos, acordos e convenções coletivas de trabalho, costumes. A banca CESP vai cobrar. Pessoal, costumes é fonte autônoma ou fonte heterônoma. O que são fontes heterônomas? São criadas por uma terceira pessoa, ou seja, criada pelo Estado. Fontes heterônomas: Constituição Federal, leis, decretos, doutrina. Cuidado para não confundir. Doutrina é fonte heterônoma. Foi criada por uma terceira pessoa. Com fontes autônomas. Costume, fontes autônomas. O que são costumes? São práticas reiteradas na sociedade. Então, costumes são fontes autônomas. Fontes heterônomas, doutrina, jurisprudência, decretos, leis, Constituição. Então, terminamos letra A, fontes materiais formais, letra B, fontes autônomas e heterônomas, letra C, primárias e secundárias. Muito importante. Muita doutrina, quando traz o conceito de fonte primária, ele vai dizer que o conceito de fonte primária é fonte direta e imediata do direito previdenciário. E o que são fontes secundárias? Fontes indiretas e mediatas do direito previdenciário. Assim fica muito difícil de você compreender o assunto, porque você vai com isso na cabeça, aí lá na prova não vai cobrar isso. Aí você diz, meu Deus, eu lembrei que fonte primária é fonte direta e imediata do direito. Aí a questão não cobra isso. Aí, resumindo, o que são fontes primárias? Fontes primárias é o primeiro lugar onde você vai buscar o seu direito. Vamos supor o seguinte: um idoso já está com seus 80 anos, não está aposentado ainda, ele vai requerer a sua aposentadoria. Quando ele vai requerer a sua aposentadoria, onde é o primeiro lugar que ele tem que ir para saber se ele cumpriu os requisitos, cumpriu o período de carência, cumpriu o período de filiação? Onde é o primeiro lugar? Primeiro lugar, Constituição Federal, artigo 194 até 204. Outra opção que pode ser também, Lei 8.213, Lei dos Benefícios. É uma fonte primária, é o primeiro lugar onde ele vai buscar o direito. Aí ele está em dúvida se ele já cumpriu ou não o tempo de serviço para se aposentar. Aí ele vai e pesquisa uma doutrina. Doutrina não é fonte primária do direito previdenciário. Doutrina é fonte secundária, ou seja, é o segundo lugar. Ou seja, se ficou dúvida, ele leu a legislação, não compreendeu bem, ele foi e buscou na doutrina, buscou na jurisprudência. Isso é uma fonte secundária do direito previdenciário. Eu coloquei o conceito, exemplos das duas, tanto fontes primárias como fontes secundárias. E as súmulas vinculantes? Coloquei uma observação bem grande no material. Súmulas vinculantes. Sob o aspecto do poder público, as súmulas vinculantes são fontes primárias, uma vez que o poder público está vinculado aos comandos das súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes, fontes primárias, juntamente com a Constituição, juntamente com as leis complementares, leis ordinárias. Agora, as normas infralegais, por exemplo,
Decreto 3048 de 99. Pessoal, é claro que o Decreto 3048 de 99 ele é uma fonte secundária. Porque vamos supor o seguinte, vamos supor que a legislação está lá. Se o decreto é para a fiel execução da lei, o decreto 3048, como é que o decreto 3048 vai ser o primeiro lugar onde eu vou buscar o direito? O decreto ele vai estar regulamentando a lei. Ou seja, antes do decreto tem que ser criada a lei. Por exemplo, um exemplo é que todo mundo já ouviu mula sem cabeça, mas a gente nunca viu mula sem rabo, né? Então é a mesma coisa de comparar com a lei e o decreto. A lei, se não tiver a lei, não vai ter esse decreto regulamentando a lei. Então o decreto 3048 de 99, ele é uma fonte secundária. Demais leis, 8.212, 8.213, normas primárias. Compreendido, pessoal? Tudo ok? Tudo certo? Posso continuar? Pessoal, vou continuar aqui. Aí eu coloquei sobre o que são as fontes devidamente do direito previdenciário. Falamos sobre o conceito de fontes, falamos sobre a classificação das fontes, terminamos a classificação em fontes primárias e fontes secundárias. Aí eu coloquei as fontes propriamente ditas. Constituição Federal, artigo 6º, artigo 193 a 203, normas legais, coloquei aqui todas as normas legais, normas infralegais, atos administrativos normativos, muita coisa aqui. Já vou avançando. Fontes também, acordos e convenções coletivas, regulamentos de empresa, jurisprudência, doutrina, hierarquia. Então, terminamos. Terminamos o conteúdo, autonomia, que eu coloquei em um só, conteúdo e autonomia. Terminamos as fontes. Vou falar agora sobre a interpretação. O que é a interpretação? Normas primárias. Flavinha, normas primárias. Normas primárias, primeiro lugar onde você vai buscar o seu direito. Se você quisesse se aposentar hoje, Flavinha, onde era que você ia consultar se você preenche os requisitos ou não? Por exemplo, você quer se aposentar hoje por tempo de contribuição. Onde é que diz isso por tempo de contribuição? Aí você vai pegar a Constituição, artigo 194 a 204, e vai pegar a Lei 8.213. Você vai ver se preenche os requisitos. Esse é o primeiro lugar onde você vai buscar o seu direito, se você preenche ou não. Fonte secundária. O decreto 3048 de 99. A lei não explicou direito se você preenche o requisito ou não. Aí você vai e pega o decreto. O decreto vai estar regulamentando perfeitamente. Aí você ficou com dúvida, você pega a portaria. Aí na portaria diz que você está apto a se aposentar. Então vou repetir. Exemplos de fontes primárias, para ficar bem claro. É o primeiro lugar onde você vai consultar o seu direito. Fontes primárias, exemplos: Constituição Federal, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, decretos-lei, ou seja, não é o decreto que vai dar fiel execução à lei. Decretos-leis, tipo o Código Penal, acordos e convenções coletivas de trabalho e costumes, pessoal. Costumes é fonte primária. Anotem isso que é muito importante. Interpretação. Vamos falar agora sobre interpretação. O que é a interpretação na legislação previdenciária? Interpretar é você pegar: hoje o meu dia
vai ser pegar a Constituição, vou ler artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu vou fazer uma interpretação disso. Eu vou interpretar o que é que isso está querendo dizer. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Coloquei o conceito de interpretação. Interpretar é buscar um sentido naquilo que se está lendo. Portanto, interpretar nada mais é que buscar o sentido da norma e aplicar a norma ao caso concreto. Só que essa interpretação, ela tem uma classificação também. O ruim de matéria doutrinária, como legislação previdenciária, é isso, pessoal. Vocês viram, não é só fontes. Fontes tem o conceito, tem a classificação, tem as fontes. O que é interpretação? Tem o seu conceito, tem a sua classificação também. Aí vai explicar cada classificação. Aí vamos lá falar sobre a classificação da interpretação. A classificação tem a classificação gramatical ou literal. Classificação histórica. Eu estou falando de interpretação. Interpretação, puxa a setinha, classificação. Classificação, fonte gramatical ou literal. Puxa a setinha, classificação histórica. Puxa outra setinha, lógica ou sistemática. E puxa outra setinha, teleológica e finalística. Na prova passada do INSS caiu uma questão sobre interpretação. É muita informação mesmo. Só que aqui está perfeito. Se você souber ler, se você enxergar, souber ler, isso aqui está perfeito para você aprender o conteúdo, gabaritar. Você pega isso aqui e vai lá para o QC concurso, vai fazer questões. Você coloca lá, legislação previdenciária. Todas as questões lá, aqui. Todas. Flavinha, não adianta eu chegar aqui e falar sobre admoestação. Chegar aqui e falo sobre termos jurídicos que não convém falar aqui. Aí isso não compreende o entendimento de vocês. O importante é o entendimento. Foi assim que eu aprendi. O professor Biasotto, ele ensina assim. Ele não ensina você aquele termo jurídico, aquele termo chato. Por exemplo, se eu chegasse aqui para você e dissesse: o que são fontes primárias? São fontes diretas e imediatas do direito. Tchau. O que são fontes secundárias? São fontes indiretas e imediatas do direito. Tchau. Aí não explica. Aí fica esse vácuo para você aprender sozinho. Vou explicar cada uma dessa classificação, interpretação e sua classificação. 5h40 já, eu vou ter que dar uma correirinha aqui. Classificação gramatical ou literal. O que é a classificação gramatical ou literal? Conceito: busca o sentido da norma, analisando o significado gramatical das palavras constantes na norma. Veja só, eu tentei colocar esse conceito, só que às vezes pode haver dúvida. Olha só, busca o sentido da norma, analisando o significado gramatical das palavras constantes na norma. E aí, o que você entendeu sobre isso? Busca o sentido da norma, analisando o significado gramatical. Aí eu vou explicar o seguinte. Veja só. Daqui a pouco eu falo sobre material, senão eu vou interromper aqui. Lá na Lei 8.069, de 1990, no seu artigo 115, que é o ECA, tem um termo lá que ele fala, no artigo 115, admoestação. Aí você vai ler esse negócio de admoestação. Você vai ler esse negócio de admoestação e vai dizer: meu Deus, o que é isso? Admoestação. Que conceito é esse? Ou seja, o conceito gramatical literal é o conceito do dicionário, o que o dicionário diz. Admoestação é o quê? É repreender o adolescente em certos casos. Então,
gramatical ou literal, é o conceito do dicionário. Lembre-se disso, que é o conceito que o dicionário vai dizer a você. Tal conceito é isso, histórico. Busca o sentido da norma, analisando o contexto histórico de onde foi criada, formalizada aquela determinada norma. Histórica, olha o conceito que eu coloquei. Busca o sentido da norma, analisando o contexto histórico de onde foi criada, formalizada aquela determinada norma. Ou seja, um exemplo que eu coloquei aqui sobre classificação histórica. Proibição de pena de banimento. Essa proibição está expressa no artigo 5º, inciso 47 da Constituição, a linha D. Essa proibição de pena de banimento foi em virtude da ditadura militar, que eles utilizavam muito para expulsão de brasileiros. Ou seja, isso decorreu da ditadura militar. Expulsão de brasileiros. Isso foi classificado como uma constituição não, como uma classificação histórica representando no passado o que houve na ditadura, expulsão de banimento, que os brasileiros eram expulsos devido à ditadura. Classificação lógica ou sistemática. Busca o sentido da norma, efetuando análise global de todo o ordenamento jurídico. Um exemplo para fixar bem classificação lógica ou sistemática. Os destinatários da saúde. Quem tem direito à saúde no Brasil? Vai falar. A Constituição fala sobre brasileiros e estrangeiros residentes no país. Certo, mas quem tem direito à saúde? A saúde é direito de todos, é universal. Mas o brasileiro nato tem direito? É óbvio que tem. Brasileiro naturalizado tem direito? Óbvio que tem. Estrangeiro tem direito à saúde? Óbvio que tem. Se estiver no Brasil, tem direito à saúde. Ou seja, tanto o artigo 196 da Constituição vai falar sobre o conceito de saúde. É uma fase conjunta que tanto o artigo 196, como o artigo 5º, como também o artigo 70 do Código Civil, eles falam sobre os destinatários da saúde, cada um explicando. Artigo 196 vai explicar sobre o conceito. Artigo 5º vai dizer que brasileiro ou estrangeiro residente no país. E está bem especificado aqui no material. Classificação teleológica ou finalística. O que é isso? Classificação teleológica ou finalística. Busca o sentido da norma através da análise da sua finalidade. Ou seja, o exemplo que eu coloquei foi sobre o benefício do salário de maternidade. Qual é a finalidade do benefício do salário maternidade? É simplesmente a amamentação da criança? A finalidade imediata não é essa. A finalidade é juntar o pai e a mãe para dar auxílio à criança naquele período. Então terminamos a classificação quanto ao conteúdo e autonomia. Falamos sobre as fontes, interpretação, integração. O que é integração? Integração é tapar o buraco existente na lei. Um exemplo de integração. Integração é tapar o buraco existente na lei. Um exemplo. O que é que diz o salário de maternidade? Adotar uma criança. Uma criança. Aí tem um casal, não importa se é heterossexual ou homossexual, o casal ele vai e adota um adolescente. A legislação diz que é uma criança. E agora? Como é que vai dizer que sobre o adolescente? O adolescente vai ou não ter o direito, o adolescente não, os pais terão ou não direito ao auxílio maternidade, salário maternidade? É uma lacuna existente na lei. Ou seja, se tem essa lacuna, aí tem as formas de integração. Como é que vai haver essa integração? Integração, princípio geral do direito.
Primeira parte, princípio geral do direito. Eu posso dizer o seguinte, o juiz, na sentença, de acordo com o princípio da igualdade, que também é concedido à criança, os pais terão direito ao salário maternidade por adoção de um adolescente. Esse é o princípio geral do direito. Vai usar o princípio da igualdade como fonte, como fundamento na sua sentença. Outro, equidade, usos e costumes. Vai usar a doutrina, jurisprudência. Analogia. O que é que a analogia vai fazer? Nesse caso, a analogia vai pegar um ramo semelhante. Por exemplo, lá no artigo 392 da CLT, já tem a regulamentação, que autoriza o casal que adotou o adolescente receber o benefício. Então, terminamos a analogia e vamos falar agora sobre validade. A validade. As normas previdenciárias são válidas desde que confeccionadas por pessoas que possuem legitimidade para tanto. Legitimidade para tanto. Validade. Vamos falar aqui dos entes federados. Nesse sentido, todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios, possuem legitimidade para criar normas previdenciárias, desde que sejam normas específicas, ou seja, cada um, União, Estado, DF e município, eles podem legislar sobre normas previdenciárias, mas somente normas específicas, ou seja, regime próprio de previdência. Não pode falar sobre regime geral de previdência social. Então, eu coloquei uma observação bem importante, bem grande. Somente a União tem legitimidade, competência para criar e alterar normas previdenciárias gerais. Ou seja, quem pode falar sobre o RGPS, União, Estados, DF, municípios não podem, só pode falar sobre normas específicas. Vigência. A norma previdenciária somente entra em vigor, ou seja, somente entra em vigência após um determinado período, para que a sociedade possa se adaptar à nova regra. Este período se chama vacatio legis. Muita gente não conhece esse termo, que é quando a norma entrará em vigor. Existem 3 regrinhas básicas para a norma entrar em vigor. Primeiro, quando a norma expressamente falar. Quando a lei expressamente mencionar o termo. Essa lei entra em vigor amanhã. Essa lei entra em vigor hoje. Segundo, quando a lei não falar nada. Primeiro, a lei mencionou. A lei mencionou que entraria em tal data. Segundo, quando a norma não mencionar nada. Em regra, 45 dias. É o que diz o artigo 1º da LINDB. Diz que a regra é 45 dias após a publicação. Artigo 1º da LINDB, lá do Código Civil. Aí tem uma exceção. Essa exceção é a que pode ser cobrada na prova do INSS. Quando que a norma previdenciária terá vigência? Aí a exceção, 90 dias após a data de sua publicação. Ou seja, quando ela falar sobre custeio, falar sobre dinheiro. É o parágrafo 6º do artigo 195, que vai falar sobre o princípio da noventena, anterioridade nonagesimal ou anterioridade mitigada. E, por último, eficácia. Eficácia é quando a norma ela já foi publicada e já surge seus efeitos. A eficácia pode se dividir em 2 parâmetros. Eficácia territorial, que significa ser no território brasileiro. Vai ter eficácia no território brasileiro. Essa é a eficácia territorial e a eficácia temporal. A norma previdenciária se aplica dali para frente. Vai ser aplicada de acordo com a sua publicação. Publicou, aí vai dizer, daqui para frente ela tem eficácia. Observação importante sobre eficácia. A norma previdenciária nunca voltará no tempo, ou seja, nunca retroagirá, independentemente se para beneficiar ou para prejudicar. Aí você vai me dizer, e lá no artigo 5º, quando diz que a norma ela retroage, salvo para beneficiar o réu. Só que ali está falando da norma penal. Norma penal. Aqui é norma previdenciária. Então,
a norma previdenciária nunca voltará no tempo, ou seja, nunca retroagirá, independentemente se para beneficiar ou prejudicar. Lá no artigo 5º fala da norma penal, salvo para beneficiar o réu, ela retroagirá. Outro tópicozinho, o último tópico. Mesmo que a norma previdenciária seja aplicada dali para frente, esta deverá respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que é que isso quer dizer? Isso se trata da reforma da Previdência. Olha aqui a garantia. Muita gente dizendo que se aposentou e está com medo de perder o direito, mas não perde. Mesmo que a norma previdenciária seja aplicada dali para frente, ou seja, a reforma da Previdência, esta deverá respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então não tem para que escândalo sobre isso. Terminei legislação previdenciária, material completo aqui, material muito bom, muito objetivo, super didático e tá excelente. Quem adquiriu já sabe, a Alice já tem o material, conhece bem o material. E é isso, pessoal. O que vocês acharam da live? Sugestões? Foi bom? Vacácio legis quando fala da vigência, da entrada em vigor da norma. E aí, pessoal, o que vocês acharam? 5h51, 50 minutos de conteúdo. Amanhã vamos entrar na parte, vamos dizer, parte dogmática, né? Amanhã vamos entrar na legislação, Seguridade Social, princípios e objetivos da Seguridade Social. Aqueles princípios lá. Vai ser muito bom. E é o seguinte, pessoal, como eu falei para vocês no começo da live, eu quero dar uma introdução sobre um assunto que tem acontecido todos os dias, vem se repetindo, e é o seguinte: o material é um por dia, isso mesmo, o material é incluído no grupo, sempre um dia antes, eu vou postar o material no grupo, e quem adquiriu vai estar com o material atualizadinho para imprimir, fazer o que quiser. Aí vou falar o seguinte, sobre muita gente que vem falar que tipo, o que está acontecendo no Brasil hoje, essas notícias que desanimam. Muita gente vem e compartilha notícia, aí diz, essa reforma da Previdência está trazendo concurso do INSS, essa reforma vai impedir o concurso do INSS sair, está acontecendo isso e aquilo, Infraero está assumindo o INSS. Pessoal, é muito simples. O segredo é você focar naquilo que vai te agradar. Ou seja, se isso não me agrada, eu descarto, eu faço uma escolha. Se isso não me faz bem, porque, como eu tenho objetivo, acordar às 4 da manhã, estudar o dia todo, estudar. Aí vem essas mensagens. Para mim, me desculpe, mas isso é uma pessoa do mal, que vem com o intuito, às vezes não vem com o intuito de desagradar, de te desanimar, mas é o seguinte, você tem que focar naquilo que importa. Tipo, digitação do INSS, é verdade? É verdade, mas isso não agrega valor à sua vida. O que é que vai agregar valor à sua vida? Você sentar, estudar, ter objetivo bem definido. Ou seja, a gente vai perguntar, Everton, essas notícias de hoje em dia desanimam muito. Eu sei que desanimam, mas você não pode acreditar nisso. Para de ver essas notícias. Não tem aquele filmezinho que a Netflix lançou da Sandra Bullock, parece? Sandra Bullock, que é beatbox. Sabe o que é que você faz quando chega essas notícias? Gente que vem pra você e diz, INSS vai acabar, INSS não tem mais, o concurso acabou. Se acabou, acabou pra você que está compartilhando essas notícias. Muita gente depende disso, está estudando com o sonho lá em cima. Então é o seguinte, o concurso acabou. Quando você olhar uma notícia dessa, você faz, sabe o quê?
Você faz igual aquele filmezinho lá da Netflix. Você pega e faz assim, ó. Desse jeito. É muito fácil, muito simples ignorar esse tipo de notícia. Então, aprenda a escolher. Escolher o que realmente te importa, ter foco, objetivo e confiar que vai sair, vai passar, e estude para você ser o primeiro lugar. Porque para passar na posição 500, 400, todo mundo está disposto. Agora, para passar em primeiro, segundo, terceiro, que é o topo, muita gente quer. Agora, o sacrifício é o que vai dizer. Muita gente reclamando porque eu faço Live às 5. Se eu faço, quem está aqui com certeza, desejo muita boa sorte. Vocês são guerreiros por estarem aqui, recebendo conhecimento, compartilhando conhecimento, de graça, totalmente de graça, às 5 da manhã. Tapa os ouvidos. Tapa os ouvidos e segue em frente. Estou disponível aí, pessoal. Quem quiser entrar em contato comigo sobre o material está muito bom, preparado com carinho. Eu uso como meu único material de estudo. Faço meu resumo, ele é excelente para revisão. Você revisa esse material aqui em 20 minutos de leitura. Você resume o assunto completo, legislação previdenciária, completo. Assunto de ontem você revisa em meia hora, completo. E vai fazer questões, não perde tempo com videoaula. É muito bom. Todos os dias às 5 da manhã, vamos bater esse edital de previdenciário completo. Vou compartilhar aquilo que eu estudo, aquilo que eu sei. E vai ser muito interessante. Depois eu quero fazer uma live com vocês, perguntas e respostas, dificuldades, o que você enfrenta no dia a dia. Não estou conseguindo estudar português, o que é que eu faço? Não estou conseguindo estudar previdenciário, o que é que eu faço? Não consigo ler a lei, o que é que eu faço? E é isso aí, pessoal. Todo mundo firme. Mais um dia. Vamos matar o leão de hoje. Eu que agradeço, pessoal, a participação de vocês. Até amanhã, todo mundo junto, 5 da manhã. Amanhã o assunto vai ser muito bom, muito interessante. E compartilhem, pessoal, compartilhem essa live. A live é de graça. Não é live para falar besteira, é live para falar sobre o assunto, porque besteira todo mundo quer falar. Fala, não pensa o que está falando. E é o seguinte, o único objetivo daqui é compartilhar conhecimento. Aquilo que eu sei, estou compartilhando com vocês. Então, vamos seguir firmes. Quase 1 hora de live. E vamos detonar tudo no SS. Para a gente conseguir aprovação. Não aprovação em 7º, 8º lugar, e sim em primeiro. Porque vocês têm capacidade para isso. Assim como eu tenho, todo mundo aqui tem. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem limitação. E vamos lá. Confio que vocês podem passar em primeiro, segundo, terceiro e tomar posse. E é isso aí, pessoal. Grande abraço, até amanhã. Tamo junto.